E aí, Bruno? E aí, Bruno Bock, beleza, cara? Meu, muito obrigado aí de você ter falado que vai assistir o meu vídeo aí. Faz tempo que eu tô mandando e-mail pro Vilela, né? Queria muito mandar uma mensagem pro Vilela. Eu vejo os podcasts dele e curto demais. Ele como pessoa deve ser um cara muito legal. Dá pra ver que o cara é mó divertido, mó de boa. É que eu ando mandando um e-mail, já mandei uns 20 pra ele e aí eu acabei mandando meio toscão, né? Falei pra ele, você não manja nada de Deus, só pra, sei lá, pra provocar uma reação, né? E ele respondeu, poxa, melhore, não é bem assim e tal, né? Eu vou pedir pra você mandar depois pra ele esse vídeo, depois quero também me desculpar com ele, né? Que não é por aí também. Eu sou super de boa também, não, eu imagino como deve ser para vocês que são pessoas públicas aí, que fazem podcast. Eu tentei me contratar também com o Schwarza, né? E ele também não me respondeu. Aí eu vou pedir para você mandar esse vídeo pro Vilela e pro Schwarza, né? É assim, é minha visão de religião, de ufologia, né? Não quero mudar a cabeça de ninguém, cada um acredita naquilo que acha certo acreditar, né? Mas eu acho que vocês vão achar interessante as minhas definições, né? A, o que eu penso sobre espiritualidade e ufologia aí, segundo as coisas que eu estudei, né? Não são, não estou assim especulando, eu estou falando a realidade que eu, na verdade, que eu acredito mesmo, né? E vamos começar por espiritualidade, tá? Então, pelo que eu estudei na Bíblia, né? O Deus, ele fez o planeta Terra e fez os seres humanos para viverem na Terra, ser o habitat dos seres humanos, né? E até na Bíblia fala que o objetivo de Deus que a Terra fosse o escabelo do trono dele, né? O escabelo é aquele tipo uma banquetinha na frente do trono para colocar os pés, né? Como se fosse uma coisa, né, boa para ele, uma coisa positiva, né, um sucesso para ele. Só que o que aconteceu? Vocês sabem muito bem dessa história, que ele deixou a árvore do conhecimento do que é bom do que é mal e deu tudo para os seres humanos, que eles usufruísse tudo que o Jardim do Éden fornecia para eles, alimento, não precisavam trabalhar, eles eram puros de coração, tanto que não nem usavam roupas tal. E só que o Adão já tinha mais ou menos 900 anos, né? E ele já era bastante experiente já. E o que contribuiu para o pecado do primeiro casal humano foi a tentação do diabo, né? Só que a gente não pode colocar a culpa totalmente no diabo, porque eles não eram ingênuos, né? Eles falavam com Deus, o casal humano falava com Deus todo dia. Imagina quantas vezes eles tinham diálogo com Deus. Então não eram para eles terem caído na tentação do diabo, que falou para eles que se eles comessem o fruto eles iam ter o mesmo iam se aproximar de Deus. Por isso que Deus não queria que eles comessem, sabe? Torceu, mentiu, enganou, né? O casal, e a Eva entrou na dele e pecou e comeu o fruto, né? A única coisa que eles não poderiam fazer. Até que ponto a gente analisa assim, por quê? Qual a necessidade disso? Poxa, Deus deu tanta coisa boa para eles, né? Aquilo lá era só para ser uma coisa que Deus ia ter prazer de saber que, poxa, eles nunca tocaram naquele. É a única prova de obediência que eles tinham ali, né? Poxa, eles nunca tocaram, depois de passar
muitos anos e anos, nunca tocaram ali porque me obedecem, né? Era uma prova assim que é agradar o coração de Deus, né? Por eles serem obedientes, por não comerem o fruto segundo o que ele pediu, né? Mas eles foram lá e desobedeceram, né? E foi primeiro Eva, depois foi Adão, né? Então a culpa sobrecaiu para eles. Foi sugerido do diabo que se transformou num animal, numa cobra, né? E fustigou o casal e o casal acabou entrando nessa, então não poderia ser tirado a culpa, porque eles não eram inocentes, né? Então sobrecaiu a culpa em Adão e Eva, né? O que aconteceu? Eles foram expulsos do paraíso e, e veio a morte, né? Eles iam viver para sempre. Até hoje era para eles estarem vivos, né? Isso daí é a Bíblia que explica isso, né? Eram para estarem vivos até hoje. E o que aconteceu? Entrou a morte não foi Deus que introduziu, né? Foi o pecado adâmico, né? Que trouxe a morte até a gente, né? Isso daí, como a gente nunca viu alguém que vivesse para sempre e sem envelhecer, pra gente é ficção científica, né? Mas era assim que Deus queria, né? Aí o que aconteceu? Aí o diabo falou para Deus assim: não vai ter ninguém que vai ser fiel ao Senhor, não vai ter ninguém que vai ser obediente ao Senhor, e as suas criações, os seus filhos, os seres humanos, não precisam da sujeição ao Senhor para serem bem-sucedidos, né? E já foi provado essas duas questões que o diabo levantou para Deus, já foi provado que ele é um mentiroso, né? Porque houve aqui o Ló que ficou doente, ficou quase morreu de doença, perdeu a família inteira, tal. É, fazendo um paralelo aí essa análise, né? Poxa vida, quem que era o diabo para trazer tanta desgraça, né? Deus, depois que aconteceu isso, que ele se rebelou contra Deus, né? Podia encarcerar, podia exterminar, mas os anjos iam fazer uma análise de Deus e ia deduzir que Deus era um tirano, que quando alguém levanta uma questão contra ele castiga. Então o que Deus fez? Ele falou: então tá bom, você prova a sua tese, né? Você prova a sua tese, vai, eu vou te dar tempo, né? Vai, prova que eu estou errado. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Então levanta a sua tese, me prova que você está certo, né? Eu vou te dar tempo para você fazer isso. Aí e esse tempo que Deus deu, a gente está até hoje, tá? Porque a morte, a infelicidade, a injustiça, a guerras, a poluição, tudo que é danoso, os governos humanos, olha isso, tem uma guerra após a outra. Uma das profecias bíblicas diz que os homens não estariam dispostos a acordos, né? E a gente vê isso, né, todo dia na televisão, né? Então Deus deu tempo, não castigou, e deu tempo para ele provar que não haveria ninguém que seria fiel a ele, né? Temos que eu falei, o Ló, que ficou doente, que perdeu tudo que tinha, família, tudo. Teve Abraão, teve Moisés, teve vários seguidores, né? Noé, Moisés, teve vários seguidores que foi fiel até o final, né? Essa tese já caiu por terra, né? Que ele levantou, e que a raça humana não dependeria de Deus. Isso daí é tudo coisas escritas na Bíblia, né? Isso que eu estou falando. E que os seres humanos poderiam viver independente da obediência que eles teriam que ter a Deus, que eles não dependeriam, não precisariam ser obedientes a Deus para se dar bem. E a gente vê o caos que está o mundo, né? Então esse tempo que Deus deu para o diabo, a gente está até hoje, né? Vocês já viram falar no Apocalipse, tudo, né? Eu vou falar um pouco sobre a missão de Jesus, tá?
o que aconteceu? O Adão, ele era um ser perfeito, né? E ele, um ser perfeito, levou a gente, nos condenou à morte. Então, Deus precisou de outro ser perfeito para resgatar. Por isso que diz que Jesus é o nosso resgate, né? Resgatar a nossa condenação, né? Para a morte. Então Jesus, ele foi o sacrifício de resgate para nos dar a esperança da vida eterna, que era a vontade de Deus no começo da criação, tá? Então Jesus veio para acontecer o que aconteceu com ele mesmo, para ser abatido como um cordeiro mesmo, né? Foi perfeito, não pecou aqui na terra, né? Então ele era um ser perfeito, o único ser perfeito que andou que andou depois do pecado de Adão, né? Que andou no planeta, nosso planeta aí e, e fez né, a pregação dele, ensinou muita coisa sobre Deus, sobre, né, as profecias, as coisas que aconteceriam perto do final desse sistema aqui, né? Aí foi preso, vocês sabem, morreu, né? Uma morte sacrificial, né? Uma morte sofrida. Então ele resgatou aquilo que Adão perdeu. Então há um paralelo entre o Adão, que condenou a gente à morte, e Jesus, que veio para resgatar e nos dar a esperança de novo para a vida eterna. Então, eu vejo muito o pessoal, eu já vi assim, podcasts assim, compridos de pastores, de apóstolos, né, de especialistas, de teólogos, né? E eu nunca vi ninguém falar para o Vilela: ô Vilela, você sabia que a gente está vivendo uma era que há morte, que há injustiça, que há tudo quanto é coisa ruim, guerra e tal, mas vai haver uma época que Deus vai julgar tudo isso, vai trazer o paraíso que ele queria no começo da criação, né? Ninguém vai morrer, né? Vai ser uma família mundial, não vai ter discórdia, né? E vai ser o escabelo do trono de Deus. Eu não vejo ninguém levantando essa tese, né? E está escrito tudo na Bíblia. E o que acontece? Se vocês pararem para analisar, tem um baita de uma lógica, porque Deus é um poderosíssimo, né? E o objetivo dele no começo é que a terra fosse um lugar harmonioso, obediente, né? E que não haveria morte. A morte é um erro, né? É um, é um erro, né? E o que acontece? O objetivo de Deus é que a terra seja aquilo que ele planejou no começo da criação, né? Que todas as pessoas vão viver felizes, não vão envelhecer, não vão ficar doentes, não vão chorar e não vão morrer, né? Eu não vejo ninguém falar isso. Eu vejo podcast assim compridaço, ninguém fala isso. Fala sobre os 7 selos, vão quebrar os 7 selos e a besta lá do Apocalipse, tal, e a coisa, o sentido da vida, o que vai acontecer com a Terra, o pessoal não vejo falar. Então eu sempre tive vontade de falar: putz, ô Vilela, tá assim, né? Talvez vocês estejam assistindo e discordando. Putz, o cara tá viajando. Tudo isso que eu tô falando para vocês, eu estudei na Bíblia, tá? E vocês não acham que é uma baita de uma lógica o lance de Deus fazer aquilo que ele quis no começo? Você acha que Deus vai exterminar e quem morre vai para o céu, que nem muita gente fala? A terra não vai ser exterminada, vai ser um plano de Deus frustrado, né? E Deus é uma pessoa, um ser perfeito, né? Ele só está dando, a Terra tá esse caos todo hoje porque ele está dando tempo para provar as questões do diabo, e ninguém sabe quando que ele vai mudar a situação, né? Quando que ele vai trazer a vida eterna que Jesus resgatou para a gente, a nossa esperança, né? E todos os mortos serão ressuscitados, todos aqueles que estão nos túmulos memoriais, os seus avós, os seus bisavós, toda a sua família, a história, toda a árvore genealógica da sua família, todos vão ressuscitar com o passar do tempo. Todo mundo que morreu nos campos de concentrações
na Segunda Guerra, vão se levantar tudo. Isso daí é a esperança da Bíblia. Eu não vejo o pessoal falando isso, então eu falei, putz, eu vou falar pro Vilela, entendeu? Então, se vocês pararem para pensar, né, se vocês olharem essa primeira vez e falarem, putz, isso é puta viagem, né? O pessoal vai, depois do Armagedon, do Apocalipse, o pessoal vai todo viver para sempre na Terra, tudo feliz, todo não vai acontecer nada, ninguém vai morrer, ninguém vai envelhecer, mas é isso que a Bíblia nos traz, a esperança que a Bíblia nos traz é isso, essa é a realidade que Deus está preparando para a gente, para o futuro, né? E é o que o Adão e Eva vivia na época deles, antes deles pecarem. Eles não iam morrer, iam viver num, num lar harmonioso, sem justiça, sem nada de ruim, nada de prejudicial, né? É assim que Deus queria na criação. Então, isso vai acontecer no futuro. Tá? E para mim isso daí é muito mais importante do que interpretar o livro de Revelação e isso e aquilo, e os 7 selos vão ser quebrados e tal, e a besta a prostituta em cima da besta, que a besta vai devorar a prostituta, e a besta tem 7 cabeças e 10 chifres. Poxa, o sentido da vida acho que é muito mais importante, né? O que vai acontecer com a Terra, qual a esperança que o ser humano tem, né? É de viver no paraíso para sempre e esperar a família, os entes queridos que morreram, levantar dos mortos para viver num paraíso na terra. Era a vontade de Deus no começo, né? E não tem coisa mais deliciosa, mais maravilhosa do que essa, né? E se é bonito, se é maravilhoso, uma coisa assim inacreditavelmente linda, maravilhosa para acontecer, né? E Deus se agrada com isso, Ele vai trazer. Para Deus nada é impossível, né? Aí agora eu vou falar um pouco, senão vai ficar. Vai estar de um vídeo super comprido. Eu vou falar também de ufologia, tá? É, os podcasts do Vilela trouxe bastante ufólogo e tal. Eu sou um cara que vocês vão até questionar, pô, se o cara é tão ligado com ufologia, por que ele fala que isso é manifestações demoníacas? Eu vou explicar para vocês, tá? Cara, ufologia, eu sei tudo, cara, que aconteceu, o Operação Prato, a noite dos OVNIs lá de São José dos Campos, o ET de Varginha, isso daí tudo é verdade, cara. O ET de Varginha pintou na área mesmo, levaram embora, e Roswell, caiu um disco voador de verdade, levaram os destroços, tinha seres, tá? Aí, vamos começar do começo. Primeiro, né? Os ETs não iriam passar anos viajando até aqui, né? Para chegar aqui, dar uma passeada, fazer algumas pessoas fotografarem, e aparecer, às vezes até abduzir, que abduz mesmo, que eu acredito, e ir embora. Se eles viessem de outro planeta, se fossem extraterrestres mesmo, eles viriam e falariam qual que é a mensagem deles, né? Eles falarem, ó, tá, e é assim, assado, nós viemos de tal. Já teve caso, mas não é uma prova assim, uma baita sabe, de uma prova assim inquestionável, né? Que foi mesmo alienígena, assim. O que acontece? Quando o diabo se revelou, quando se rebelou no céu, é, 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 ele assim levou um terço das hóstias celestiais, dos anjos, né? Com ele conseguiu fazer uma rebelião lá e arrastou um terço do céu, tá? E aí Deus, ele expulsou o diabo. E onde que ele mandou os demônios? Eles mandaram para a terra, né? Os demônios estão tudo na terra, né? Causando injustiça, causando dor, causando enganação religiosa, né? Quantas ramificações religiosas que tem. Jesus não falou que qualquer caminho leva a Deus, como dizem, né? Mas a verdade é uma só, né? Quem sabe da verdade realmente é o propósito de Deus e tudo mais, a verdade
que Jesus quis ensinar quando esteve na Terra, né? Não vai ter 300 religiões que estão levando essa mensagem, né? É muita enganação, muitas igrejas, muitas ramificações. Então, por que eu cheguei nisso? Porque, então, os demônios foram mandados para a Terra, né? Vamos supor que tá eu, o Bruno Bock, o Vilela, o Schwarza, tá tudo no céu lá e Deus expulsa, né? Aí tem a mensagem da esperança, do futuro, que quem for obediente a Deus, quem mesmo for obediente a Deus, né? Fazer a vontade de Deus, não desagradar o coração de Deus, querer saber mais sobre Deus, né? Há essa esperança, né? De as pessoas terem um futuro promissor, né? Um futuro que Deus promete aqui no nosso planeta, não na Terra, em outro lugar, mas sim aqui na Terra, de carne e osso, porque a Terra foi feita para o ser humano, né? Aí se nós tivéssemos nós quatro descendo, quatro demônios descendo, a gente não teria uma ideia assim, oh, vamos brincar com a cabeça desse, vamos brincar com a cabeça desse pessoal, vamos inventar um negócio que, que há uns seres de outro planeta que vai melhorar a vida dos seres humanos. Até tem aquele sinal crop circles, lá, aqueles sinais que eles fazem numa plantação, que tem, vocês lembram de uma que é uma roda, né? Que tem um código ali, então leram e falaram assim, não confie nas velhas, como é que é? Não confie nas velhas esperanças, não confie nas falsas promessas. Isso daí é as promessas de Deus, né, que o futuro vai ser melhor do que o presente que a gente nasce. Então, você vê como é totalmente dá para virada, cara. Eles vieram assim, pra vocês terem uma ideia, vocês sabem disso. Na internet, o que é mais pesquisado ali primeiro é sexo, né? Segundo é ufologia, para você ver como que dá ibope o tema, né? E é uma brincadeira, né? É uma zoação, né? Que os demônios fazem, né? E não era para mim, eu sabia disso daí, não era para mim dar tanto cartaz, dar tanto ibope, tanto que eu vejo séries sobre isso, vejo tudo quanto é coisa, direto vejo sobre isso, né? E já que eu acho que eu sei que de coisa de manifestações demoníacas, não era para eu estar dando cartaz, não era para eu estar dando ibope, né? Mas pior que eu gosto, sabe? Porque pô, não é fascinante, cara? Aparecem seres, a gente não sabe de onde veio, seres pequenininhos, até de Varginha, né? A Operação Prato lá em Colares, lá, que dava até raio, arrancava até pedacinho da pessoa lá, vocês sabem disso. Mas então, eu não expliquei para vocês também de onde que nasceu esse meu fascínio, pela ufologia. Eu quando tinha, em 77, no ano da Operação Prato, tá? No ano da Operação Prato, eu tinha 12 anos, de 12 para 13 anos, eu morei em Bugaçu. E uma vez eu vi 3 pratos, põe aí 50 metros, tá? 3 descaços, maravilhosos assim, ó, um do lado do outro. E para eu voltar para casa depois da escola, eu saía à noite, né? Eu fazia o horário noturno, então eu tinha que andar 2 quilômetros na estrada e não tinha iluminação, poste de iluminação, era no escuro mesmo, era sítio, né? Então tinha um lugar ali descampadão que eu vi 2 vezes. Primeira vez vi esses 3 discos, que é o tradicionalzão, né? Como se tivesse um prato em cima do outro, assim, mas era iluminado que nem a lâmpada. 3, dá uns 50 metros, assim, até meio perto, né? Aí os 3 fazendo uma hora que eu bati o olho que eu vi, os 3 estavam fazendo esse movimento assim, aí os 3 pararam paralelo, assim, desceram, e eu saí correndo de medo. No outra vez foi naquele mesmo lugar, eu vi um que tava flutuando atrás de uma árvore, porque atrás dessa árvore
Atrás dessa árvore era um desbarrancado, assim, um barranco de uns 5, 6 metros, assim, enorme. E não tinha jeito de não ter nada parado, pousado atrás dessa árvore. Ele estava flutuando. Então ele acendeu, eram umas lâmpadas assim, tipo umas garrafas PET, assim, ó, uma atrás da outra. Assim, ele acendeu e apagou, virando. E os raios assim passaram pelos raios das árvores assim. E uma vez eu estava jogando bola, sempre à noite. Uma vez eu estava jogando bola lá onde que eu morava ali já era tinha iluminação na rua, né? E uma vez eu vi um prato fazendo uma manobra assim, devia ter uns 30 metros assim, perto. Aí até eu falei pro coleguinha meu, ô Gelson, olha ali, dá uma olhada ali. Ele olhou, ele viu, nossa, a gente saiu correndo, fomos lá em cima na rua, que era uma subida assim, fomos lá em cima ver se tinha caído lá por cima. Então, é desde criança que eu, curto pra caramba, mas é o que eu falo pra você, que eu falo pra vocês, o movimento dos OVNIs, cara, é insano, né? Ou que nem os tic-tacs lá, os caras com caça não conseguiram acompanhar a velocidade assim absurda, né? Os tic-tac vêm assim, para na beira da água assim, sabe? Pô, meu, não é manifestação espiritual, cara. O que vai ser então? Não faz barulho, né? As luzes de Fênix, vocês conhecem, né? Que tinha um bumerangue gigante em Fênix, assim, nos Estados Unidos, 96, 96 foi o ET de Varginha, né? 86, uma coisa assim. E o bumerangue, devagarzinho, sem fazer barulho, assim, baixo. Diz que se pegasse uma pedra e tacasse, acertava a nave. Devagarzinho, assim, enorme, 1 quilômetro, tampava o céu inteiro. Vocês sabem, né, desse caso das luzes de Fênix. A onda belga dos triângulos, OVNIs triangulares, né, que muita gente viu, ficou uns 3, 4 meses essa onda, sempre passando na Bélgica. Então eu curto, cara, mesmo sabendo que são manifestações assim do mal, né? Então, que eles fazem isso? Para desviar a cabeça da religião, da fé, entendeu? Muita gente deposita a esperança nos ETs. Meu irmão é um deles que deposita a fé que o mundo vai ter uma reviravolta porque os ETs vão vir aqui, vão modificar tudo. É uma brincadeira, é uma zoação. Você acha que os demônios não iam fazer, não iam se manifestar, sendo que eles moram no nosso planeta, não iam fazer umas coisas assim, umas manifestações zombeteiras assim para brincar com a cabeça do povo? E, meu, você vê, os ufologistas falam que é ET mesmo, né? E eu vou falar isso para eles, né? Que são manifestações demoníacas, eles vão pensar que eu sou louco, né? Mas não é só a única explicação, né? O que fazem os OVNIs, né? O que fazem. Aí você pergunta para mim, o ET de Varginha, os ETs lá do caso Roswell, eles não, os demônios, antes o dilúvio veio por causa dos nefilins, né? O que eram os nefilins? Era o cruzamento dos seres humanos, dos demônios com as mulheres da terra. Então nasciam aqueles homens bestiais, né? Aqueles gigantes, né? Então, os demônios, eles têm o poder de se materializar, né? Eles vieram e se casaram com as mulheres, se materializaram, né? Jesus, quando esteve na terra, teve a multiplicação dos pães, né? E, eu não, Jesus, ele fez oração para Deus para dar o poder para ele fazer isso, mas ele não pediu que Deus fizesse, ele mesmo fez, né? Ele mesmo multiplicou os pães e ressuscitava as pessoas, e uma vez parou o mar, né? Que o mar estava agitado, ele mandou o mar se acalmar. Os seres espirituais têm poderes, né? Então o que acontece? Na minha definição, tá? O ET de Varginha, os ETs que já encontraram, né? Não poderia ser os demônios que se materializaram, né? Eles não sentem dor a hora que eles querem sair da
daquela materialização eles saem, o espírito sai e vai embora, e fica lá a matéria, né? E teve até que ficou vivo vários dias, né? Ou até de Varginha, parece que foi para Campinas, ficou um bom tempo vivo ainda. Pode ser uma manifestação demoníaca, por que não, né? Eles se manifestam, as espaçonaves, os OVNIs, né? É materialização, como eu já vi, como eu expliquei, como muitas pessoas fotografaram o tal de Billy Meyer, né? Aquele barbudão lá que não tem um braço, que fotografou e filmou, né? Aquilo lá tudo é manifestação, velho. Sabe? Não faz barulho. Bom, o Billy Meyer conseguiu gravar o som de um, né? Na matéria dele tem o som de um OVNI, né? E tem uma filmagem desse Billy Meyer aí que o OVNI tá assim, de repente ele sai numa arrancada que você nem vê eles partir, né? Você acha que se tivesse uma vida biológica dentro de um OVNI ia resistir, né? Não existe um tranco desse, né? Virava purê de batata, né? Então, eu quis gravar esse vídeo para passar. Eu acho que vocês vão achar, no mínimo, interessante, né? Essas minhas definições, o que eu acredito sobre Deus, o futuro da humanidade, o futuro do nosso planeta, né? A vida eterna, que era o primeiro objetivo de Deus para dar para o ser humano a vida eterna, sem morrer, sem ficar velho, né? Que isso foi um erro, né? E foi causado pelo pecado. E ufologia, o que que é, né? É a brincadeira dos seres aqui que está querendo paiar a cabeça de todo mundo, né? Você pode ver que os crop circles lá são coisas perfeitas, geometricamente assim, perfeito, coisa mais linda do mundo, né? Até tem um, assim, aquele da roda que tem falando, não acredite em falsas promessas, tal. Tem uma foto de um alienígena mesmo, né? Com um retângulo, assim, a foto do alienígena. Entendeu? Isso daí é formado de uma hora para outra, né? Não são seres humanos, né? Ou aquele Edson Boaventura, né? Ele não acredita muito que manifestações, que os crop circles são coisas de OVNIs, de ETs, ou ETs, entre aspas, né? Acham que são seres humanos que fazem, mas é impossível, né? Mas eu acho que eu queria falar era isso daí mesmo. E é isso eu queria, ô Bruno, que você mandasse pro Vilela, que deve ser amigo seu, pro Schwarza também, né? Não querendo tesourar o que vocês pensam, apenas estou falando para vocês o que eu acredito, né? Pelo que eu já estudei sobre